Existe um tipo de transformação que não se encontra em discursos motivacionais, sabe? É uma transformação que nasce do fogo, guiada por mestres que muitas vezes nem sabem que a gente existe. E nesta análise é exatamente aí que a gente vai mergulhar, na arte de se tornar indomável. Ok, vamos direto ao ponto. E o ponto de partida é uma pergunta um tanto incômoda. Uma pergunta que força uma reflexão imediata sobre o nosso conceito de liberdade. Será que as nossas escolhas, aquelas que a gente tanto celebra, são, na verdade, as grades que nos aprisionam? Agora, olha só que interessante essa comparação. De um lado, o que parece ser liberdade. Escolher entre dezenas de marcas de café, trocar de carro, maratonar uma série. Parece ótimo, né? Mas aí, quando a gente olha para o outro lado, a coisa muda de figura. A gente vê a servidão real, a incapacidade de escolher quem se é de verdade, a tendência de reagir no automático e a pressão constante de viver para os outros. E essa citação, nossa, ela diagnostica essa condição de uma forma brutal. A ideia é que existe um orgulho pelas escolhas de consumo, pela cor da tinta das grades, sem a gente perceber que ainda estamos dentro de uma cela. É uma prisão confortável e, pior, auto-engosta. Então, para a gente entender a rota de fuga proposta neste material, aqui está o nosso mapa. Vamos analisar o diagnóstico, a cura, o método, a força necessária, o objetivo final e, claro, a responsabilidade que tudo isso traz. Vamos começar com o diagnóstico. Afinal, antes de encontrar qualquer cura, é preciso entender a doença. E a doença, segundo essa linha de pensamento, é essa tal liberdade de prateleira, que seduz e paralisa ao mesmo tempo. E aqui já vem a primeira quebra de expectativa. Sabe aquelas metas coloridas de início de ano? Esquece. O ponto de partida aqui é totalmente contraintuitivo. A transformação de verdade não nasce de um pico de ambição, mas lá do fundo, das feridas que a gente insiste em esconder. Isso nos leva a esse conceito poderoso, a alquimia psicológica. Em vez de fugir da dor, a proposta é mergulhar nela. É dissecar, como um cirurgião, sem anestesia, para extrair o ouro da sabedoria que existe ali. É transformar o chumbo do sofrimento em força de verdade. E é nesse processo de mergulho que surge a figura central da cura, o conceito mais provocador de todo o material, o mentor. Mas não da forma como a gente costuma ver por aí. Então, o que seria um mentor invisível? Bom, é um guia que pode ter morrido há séculos ou viver do outro lado do mundo. A relação não é física, sabe? Ela acontece no campo das ideias. É uma mentoria focada puramente na transmissão de um método, não numa relação comercial ou de dependência. E as fontes são infinitas. Pode ser um filósofo antigo, a biografia de uma figura histórica, um personagem de livro que marca para sempre, ou até um gesto anônimo observado na rua. O que falta não são mentores. O que falta, segundo as fontes, são discípulos atentos. Agora, qual a grande vantagem disso? É que a proximidade física pode, muitas vezes, matar a admiração. Ver o herói nas suas fraquezas do dia a dia pode destruir a imagem que serve de guia. Com quem já se foi, não tem esse risco. O tempo já fez a triagem, separando o que era genialidade do que era só um defeito de caráter. Certo. Agora vamos passar para o método e ver como essa mentoria funciona na prática. E a primeira coisa que acontece não é uma construção feliz, mas sim uma demolição. Uma demolição controlada. E essa frase ilustra perfeitamente a função do mentor. Ele não está ali para confortar, para passar a mão na cabeça. Ele funciona como um espelho que força a autoconfrontação. Ele mostra cada disfarce, cada desculpa, cada auto-engano sem nenhum filtro. E esse processo tem um passo a passo bem claro. Primeiro, o mentor guia o discípulo a identificar as crenças que foram instaladas nele. Depois, a confrontar os medos secretos. Em seguida, a extrair as lições da dor. E só então, com o terreno limpo, começa a reconstrução sobre uma base realmente sólida. E aqui está a ferramenta prática para essa demolição. Em vez de se perguntar como estou me sentindo, a pergunta que o mentor inspira a fazer todos os dias é esta: que mentira eu conto a mim mesmo hoje? É uma pergunta que abre qualquer foco de falsas crenças. Mas para sustentar essa jornada, que não é fácil, é preciso força. E essa força não vem do lugar que a cultura moderna aponta. Não vem da tal da motivação. O ponto crucial aqui é a diferença entre motivação e hábito.
A motivação é como o motor de arranque de um carro. Ótima para o primeiro impulso, mas é frágil, não sustenta uma viagem longa. Já o hábito é o motor de combustão. É forte, constante, barulhento, mas é ele que leva a gente até o destino. É um muro de pedra construído tijolo por tijolo. Então, depois desse trabalho todo, qual é o objetivo final? O que significa, de fato, chegar lá? Pois é, trata-se de uma redefinição completa do que a gente entende por sucesso e prosperidade. A prosperidade de verdade não tem a ver com o saldo bancário. As fontes a definem como o transbordo natural de uma alma que está em ordem. O dinheiro e o status podem até vir, mas como efeitos colaterais, nunca como a causa principal. E este é o ponto fundamental da relação de mentoria. Um mentor de verdade não quer dependência. O objetivo não é criar um fã-clube ou um ciclo vicioso de consultas. O objetivo é gerar autonomia. Ele não quer seguidores passivos, ele quer criar indivíduos capazes de se tornarem seus próprios mestres. E para concluir, o espelho é virado. A mecânica da influência, veja bem, funciona nas duas direções. Aqui está a grande virada. Se é possível ser guiado por pessoas que nem sabem da nossa existência, então, através das próprias ações, também é possível guiar outras pessoas, mesmo sem perceber. Querendo ou não, o nível de integridade de cada um, a forma como se lida com os problemas, tudo isso está sendo observado pelos filhos, colegas, amigos e até por alguém que admira em silêncio e está aprendendo com aquele exemplo. É uma responsabilidade enorme e silenciosa. Portanto, a pergunta final não é apenas sobre quem se está seguindo. A pergunta é: o que se está servindo? O banquete das atitudes diárias está oferecendo um caminho para a autonomia de quem observa ou apenas mais uma marca de café vazia na prateleira daquele manicômio? A reflexão fica.